Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Quem está falando é o professor Denilson e hoje nós vamos resolver as questões da matemática do Enem 2019, prova amarela. Se você gostou da ideia, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A questão de hoje é a questão 150. Então prestem bem atenção nessa questão, que é sobre gráficos, beleza? Então vamos lá. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar a temperatura superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então está aqui o gráfico, nós vamos analisar com mais calma, dependendo do que vai ser a pergunta, né? Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1º, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em quais ou em qual desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Então, nós temos que analisar esses 3 dias especificamente aqui nesse gráfico, ok? Observem, gente, que essa linha aqui, ó, da vertical, essa primeira, se refere à temperatura. Essa linha aqui da vertical, paralela, ela se refere à umidade do ar em porcentagem, ok? E aqui nós temos 2 tipos de linhas, é um gráfico de linha, né? Essa linha contínua, ela representa a temperatura, e essa linha pontilhada representa a umidade relativa do ar. Aqui embaixo, como é na horizontal, representa os dias, ok? Que aqui está sendo colocado de 2 em 2. Até o 15º, que nós vamos analisar, que fica aqui entre 14 e 16. Então, vamos analisar aqui o primeiro dia, né? O dia 1º é alerta cinza. Olha, o dia 1º fica bem aqui, nós destacamos. Nós vamos colocar uma linha pontilhada para destacar exatamente, fazer a análise desse dia 1º. E o alerta que nós vamos estar analisando é o alerta cinza. Então, vamos prestar atenção no que está sendo colocado aqui. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius. Vamos verificar a temperatura aqui, ó. A temperatura é essa linha contínua. Observe que 10 graus Celsius é aqui. E essa temperatura, ela marca bem aqui onde está esse azul, ó, abaixo de 10. Realmente é inferior a 10 graus Celsius. Aqui está ok. E a umidade relativa do ar for inferior a 40%, ó. A umidade relativa do ar é bem aqui. Então, quando nós fizermos uma ligação para esse lado aqui, que é a umidade relativa do ar, vamos observar que esse ponto aqui é inferior a 40%. O que nós podemos concluir com isso? Que no dia 1º o alerta cinza foi colocado, foi emitido corretamente. Vamos colocar um Czinho aqui de correto. Ok, gente? Vamos lá para o dia 12 agora. Dia 12. Bem, aqui é o dia 12, vamos marcar essa linha pontilhada e vamos analisar aqui o alerta laranja, que é esse aqui, ó. O que diz? Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. Olha, a temperatura é essa linha contínua, está bem aqui, ó. Se nós formos calcular aqui, verificar pelo gráfico, está batendo exatamente em cima de 40 graus Celsius. Ou seja, ela não está entre 35 e 40, ela está exatamente em cima do 40 graus Celsius. E a umidade relativa do ar
deve ficar abaixo de 30%. A umidade relativa do ar é essa bem aqui, ó, da linha pontilhada. Ó. Olha onde ela está, aqui no 20%. Realmente ela está abaixo de 30%. Mas, no entanto, a temperatura ela não está entre 35 e 40, ela está exatamente em cima de 40. Então, por esse motivo, o dia 12 ele foi emitido um aviso errado. Vamos colocar aqui um Ezinho de errado. Não foi correto esse aviso emitido. Vamos analisar agora o dia 13. Dia 13 é bem aqui, ó, entre 12 e 14, o 13 está aqui, tá aqui a linha pontilhada vermelha. Vamos analisar o alerta vermelho. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius, superior a 40. Então, na linha contínua, observem que bem aqui a temperatura, ó. Se nós colocarmos aqui em relação a essa linha da temperatura, está acima de 40, superior a 40. Ok, bateu aqui. E a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Olha, a umidade está bem aqui, gente, um pouquinho abaixo, ó, aqui na linha pontilhada. Ela bate bem aqui, exatamente em cima do 40%. Então, nesse caso, a umidade relativa não é inferior a 25%, ela está em cima de 40%. Então, por isso, o dia 13 ele foi marcado, emitido um sinal errado, tá? Então, aqui, se nós formos analisar qual é a opção correta, nós vamos observar que é a letra A, ou seja, apenas no dia 1º o sinal, o aviso emitido foi colocado corretamente. Beleza, gente? Então, se vocês gostaram da nossa resolução, deixe o seu like. E a gente se vê na próxima aula, onde nós vamos resolver a questão número 151 da Matemática do Enem 2019, prova amarela. Até a próxima aula.